Qual é o segundo verbo? Ensinar. Se eu tirar da igreja o ensino, o que acontece? Se eu chegar aqui e falar, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida hoje. Vocês acham? Amém? Veja aí a sequência, veja aí o que diz aí. O texto fala assim: e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Veja bem, quando o texto aqui fala que eles ensinaram numerosa multidão, esse ensinar envolve o quê? Envolve ensinar a doutrina apostólica. Então, Barnabé e Saulo ensinavam a doutrina apostólica, e o que mais eles ensinavam? O que mais? Saulo era o quê? A rigor, ele era um evangelista. Barnabé e Saulo trabalharam juntos na primeira viagem missionária. Quando o texto fala que eles ensinaram numerosa multidão, isso pode indicar, inclusive, que eles pregavam o evangelho para os de fora. Essa numerosa multidão podem ser pessoas que não conheciam o evangelho e eles pregavam o evangelho para eles. Se isso for verdade, se for isso aqui, se essa análise for correta, então isso significa que evangelizar alguém também é o que? É ensinar. Evangelizar é ensinar, ou seja, o evangelista é um professor. E o evangelista, ao ser um professor, ele ensina o quê? E o que é o evangelho? O que ele ensina para a pessoa? Que a pessoa não sabe. O que ele ensina? Ele ensina, primeira lição. Qual é a primeira lição que ele ensina? Se você for o evangelista e você vai evangelizar alguém, você quer ensinar o evangelho para a pessoa, qual é a primeira lição que você passa? O quê? Você vai dizer, olha, todos pecaram, inclusive você, meu aluno. Você é um pecador. E daí? E daí? Quais são as implicações disso? O que você vai ensinar para a pessoa? O salário do pecado é a morte. Se você é um pecador, você só tem uma sentença: a morte. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, você está separado da glória de Deus. Você sabia disso? Não, não sabia. Estou te ensinando. Eu não sabia disso. Pois é. Agora você sabe. Eu estou te evangelizando, eu estou te ensinando. Você não sabe, agora você sabe. Você não sabia, agora você sabe. Todos pecaram, isso inclui você, você é um pecador. E todos estão separados da glória de Deus. Isso inclui você. Todos. Todos estão separados da glória de Deus. Aprendeu isso? Aprendi. É a lição 1. Nossa, que lição feia, mas é a lição. Você tem que aprender. Essa é a lição 1, é uma lição feia e chata, mas você tem que aprender. Qual é a segunda lição? Aí eu tenho que mostrar. Tem que dizer, olha, tem um remédio para isso. O que aconteceu? A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para sofrer as consequências do nosso pecado. Como assim? Cristo é o nosso substituto na condenação. O quê? Cristo é o nosso substituto penal. Como assim? Eu pequei, eu cometi o crime, mas Ele sofreu a condenação no meu lugar. Ele pagou o preço. Como? Ele morreu numa cruz. Ele morreu em nosso lugar. Eu não sabia disso. Eu pensei que ele tinha sido apenas um exemplo ali de bondade e que foi mal compreendido. Não, esquece isso. Isso aí o diabo inventou. É evangelho do diabo. Evangelho segundo São Satanás. Isso aí. Evangelho segundo São Lúcifer. Está lá. Então, esquece esse lixo. Nada a ver isso aí. Que exemplo. Exemplo tem um monte. Exemplo minha avó era. Meu avô era, meu pai. Exemplo tem de monte. Não foi para isso. Ele veio aqui não para ensinar eu a ser educado. Isso aí eu sei. Isso aí eu leio qualquer livreco aí, aprendo. Qualquer gibi de criança eu aprendo isso aí.
Ele veio para ser um substituto penal. Eu era o réu, condenado. Ele disse, não, a pena, eu assumo a pena. Eu morro no lugar dele. Mas como ele fez isso? Ele mostra o seu amor por nós, fazendo isso. Porque nós éramos inimigos dele. Mas ele assumiu o nosso lugar na condenação. Meu Deus, isso é maravilhoso. Isso se chama Evangelho. Sabe o que significa Evangelho? Boas novas. Ah, então é por isso que chama Boas Novas? Exatamente. Essa é a boa notícia. Nós temos um substituto penal. Essa é a boa notícia.